A gente está no processo de consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E aí, uma das nossas metas, a gente falou aí de estabelecer metas, né, para mudar de vida, é ser como Nossa Senhora. Só que, para ser como Nossa Senhora, a gente precisa conhecer mais sobre Nossa Senhora. E aí eu sei que essa semana acaba sendo muito de autoconhecimento e que conhecer sobre Nossa Senhora é algo da semana que vem. Mas desde já, para a gente se conhecer, para a gente se transformar, é preciso a gente falar de Nossa Senhora. Porque Santo Agostinho também vai dizer: só se ama aquilo que se conhece. Então, para a gente amar Nossa Senhora, para a gente buscar ser igual a Nossa Senhora, a gente precisa também falar sobre ela. Então, a gente se conhece, conhece os nossos erros, precisa conhecer Nossa Senhora para olhar para ela e dizer: poxa, é isso que eu quero ser. Então, é aqui que eu quero ser moldado. Então, é por isso que a gente também já vai falar um pouco sobre Nossa Senhora, apesar da semana ser sobre conhecimento de si próprio, certo? Então, Nossa Senhora aí no Antigo Testamento, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento de uma forma que se interligue com o Novo Testamento, porque a Bíblia não é dividida, né? Ela é completa e uma parte se interliga com a outra. Então, Nossa Senhora tem algumas referências no Antigo Testamento que ajudam a entender o Novo Testamento e que se refere também a Nossa Senhora, pode ser associado a Nossa Senhora. Então, eis alguns exemplos. O paraíso terrestre, na qual Jesus, o novo Adão, estabeleceu a sua morada. A terra virgem, como Adão foi formado pela terra virgem, assim Cristo, o novo Adão, foi formado por uma mãe virgem, a Virgem Maria. A árvore da vida, lá no Antigo Testamento, bem no comecinho da Bíblia, plantada no meio do paraíso, única digna de produzir o fruto de salvação. O tabernáculo, onde Deus habitou com toda a sua glória. O candelabro de ouro com 7 braços, que dão luz admirável, ou seja, Maria ornada com os 7 dons do Espírito Santo. A nuvenzinha avistada por Elias, anunciando a chuva benéfica, também faz referência a Nossa Senhora. O arco-íris, símbolo da aliança que Deus fez com Noé. Maria, que é a medianeira entre Deus e os homens. Então, é representante também desta aliança. Então, detalhando um pouco sobre esses pontos, sobre a Arca de Noé, né? A Arca de Noé salvou a família de Noé, acho que todo mundo conhece a história. Se não, tem aqui representado, né? Que Noé leva vários animais para dentro da arca para viver a enchente. E essa enchente destrói a humanidade como um todo. E, da mesma forma, Nossa Senhora, por meio de Jesus, salvou os homens. Então, essa arca salvou a família de Noé e o gênero humano, que foi extinto, exceto ali na família de Noé. E Nossa Senhora, através de Jesus, salvou os homens. A arca flutuava sobre as águas, enquanto tudo mais submergia, ou seja, ficava embaixo d'água. Maria foi a única que foi preservada das ondas do pecado. Então ela estava acima do pecado. Ela foi preservada porque Deus o quis assim. Então Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. É sempre bom lembrar isso, para ninguém sair sendo enganado aí por nossos irmãos separados, né? Todos aqueles que estavam na arca se salvaram. Da mesma forma, todos os que recorrem a Nossa Senhora se salvam. Por quê? Porque se deixam moldar por ela, se deixam transformar por ela e, por consequência, acabam se tornando santos, né? Depois do dilúvio, a terra foi povoada pelos que estavam na arca. Da mesma forma, o paraíso é povoado pelos filhos de Maria. Então, a gente vê assim a história da Arca de Noé e pensa, não tem nada a ver com o Novo Testamento, mas quando a gente começa a olhar para esses detalhes, a gente enxerga que na verdade tem uma forte relação com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, certo? A próxima referência do Antigo Testamento, a escada de Jacó. Jacó, para quem não sabe dessa história, teve a visão de uma escada que saía da terra até o céu, e por ela os anjos subiam e desciam, enquanto Deus falava com Jacó, do alto da escada. Então, Nossa Senhora, por ser de natureza humana,
e da terra, né? Óbvio, Nossa Senhora não é do espaço, ela viveu nesta terra. Ela acabou ainda assim se elevando ao céu pela graça de Deus e foi conservada imaculada, ou seja, sem pecados. E por meio dela, Deus envia constantemente os anjos para nos socorrer. Então, Nossa Senhora acaba também sendo essa escada, esse caminho entre o céu e a terra. A gente sabe que entre nós e Deus, o intermediador é Jesus. Mas entre o céu e a terra é Nossa Senhora. Entre nós e Jesus é Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é essa escada de Jacó, por meio da qual os anjos vão e vêm, fazendo as graças e atendendo os pedidos de Nossa Senhora, como São Luís vai dizer no tratado. A gente viu lá no comecinho que a milícia celeste anseia por receber uma ordem de Nossa Senhora. São Miguel Arcanjo anseia receber uma ordem de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é essa escada de Jacó, citada lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia. E a gente muitas vezes passa pelo texto e nem percebe essa similaridade, né? Essa relação. Um outro exemplo, e aí essa história é um pouco mais conhecida, né? De Moisés com a sarça ardente no deserto, por meio da qual Deus fala com ele. E essa sarça, essa árvore, esse arbusto, acaba se conservando milagrosamente intacta em meio às chamas, né? Ou seja, ela não se consome. Da mesma forma, Nossa Senhora arde em chamas sem se consumir. Ou seja, arde em chamas de amor por Deus e não se consome, né? Ou seja, é uma imagem tal qual Nossa Senhora. E aí, ainda dessa passagem, Deus vai dizer para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado, é santo. Então, Nossa Senhora é também uma terra bendita, que não foi contaminada pelo pecado, ou seja, é uma terra santa. É o templo que Deus definiu e onde Deus habitou. Então, a sarça ardente, essa presença santa, também faz referência a Nossa Senhora. E aí talvez vocês já tenham ouvido algumas dessas relações, e aí eu peço desculpas se estiver sendo repetitivo, mas para alguns deve ser novidade. Se não, é uma revisão, sempre bom também. Prosseguindo. Velo de Gedeão. A gente tem aí na comunidade, né, o evento Geração Gedeões. E aí, Gedeões foi aquele lá que combateu o exército com 300 pessoas. Mas antes de ir, Deus já tinha dito para ele que ele deveria ir, né? E ele não confia imediatamente. Então, o que que Gedeão faz? Ele pede a Deus o sinal da vitória. Que o seu velo, o pano aqui, de origem animal, né? De ovelha, por exemplo. Ele pede que, se for realmente para vencer, que esse velo dele fique molhado durante a noite com orvalho, mas que toda a terra ao redor do pano fique seca. E Deus faz exatamente isso que Gedeão pede. Então a gente pode relacionar o quê? Com esse trecho. Que só Maria foi cheia de graça. Só Maria foi realmente encharcada pela graça de Deus, enquanto todo o resto permaneceu seco, né? Aí a gente pode pensar, poxa, mas tantos santos foram assim exemplos de santidade, chegaram a patamares de espiritualidade altíssimos, e eu posso afirmar com certeza para vocês que eles só conseguiram chegar a esse patamar que não chega nem perto do patamar que Nossa Senhora chegou de santidade, porque Nossa Senhora foi imaculada, porque eles se voltaram para Nossa Senhora. Então, até a graça que os santos manifestam na vida deles veio aí através de Nossa Senhora, né? Porque, como diz São Luís, Deus juntou todas as graças e fez Maria. Então, toda graça que vem de Deus vem por meio de Nossa Senhora, certo? Só que Gedeão não ficou satisfeito. Ele, não, isso é pouco. Molhou só o pano e o resto ficou seco. Agora eu quero o contrário. Eu quero que a terra fique toda molhada e só o meu pano fique seco. Que aí eu vou acreditar. E Deus foi e fez. E aí a gente pode relacionar o quê? Que só Nossa Senhora ficou imune do pecado. Então todo o resto foi contaminado pelo pecado, né?
mas Nossa Senhora não foi, ou seja, ela é imaculada. E além disso, né, o orvalho no velo, no pano, simboliza também Jesus, que vive em Maria. Então, após acontecer tudo isso, Gedeão espremeu o velo, né, para secar e encheu um jarro. E aí a gente pode ter mais uma relação, que esse jarro representa a Santa Igreja, que Jesus Cristo enche de graça através de sua mãe, certo? Então, numa única passagem dessa, lá em Juízes, capítulo 6 seguintes, a gente consegue fazer várias relações com Nossa Senhora. Arca da Aliança, e aqui a gente sabe que representava a presença de Deus na Terra, né? Onde ficavam as tábuas dos Dez Mandamentos, enfim. Havia um certo respeito pela arca, né? E ela foi feita em madeira de cedro, que é um tipo de madeira, né? Incorruptível, ou seja, é uma madeira boa, resistente. E da mesma forma, Nossa Senhora foi imaculada. Seu corpo não conheceu a corrupção do sepulcro, ou seja, Nossa Senhora não morreu. Maria não está morta, né? Então, Nossa Senhora, da mesma forma, é duradoura, certo? Ela foi imaculada do pecado e ainda vive. Assim como essa madeira realmente muito resistente, é capaz de atravessar anos e anos aí. Além disso, a Arca da Aliança também era feita de ouro, por dentro e por fora. E Nossa Senhora está adornada com as mais sublimes das virtudes, que é a caridade. Então, Nossa Senhora tem aí o ouro da graça, né? Que é a virtude da caridade. E aí, mais uma referência a Nossa Senhora. Além disso, essa arca, como eu falei, ela guardava as tábuas da lei. E Maria teve ali no seu ventre o pão vivo descido do céu. Assim como aquelas tábuas desceram juntamente com Moisés da montanha, ou seja, veio ali de Deus do céu para a terra, Nossa Senhora transportou em seu ventre o pão vivo descido do céu. Então é mais uma referência que a gente consegue enxergar com esse objeto. A arca era sinal da aliança de Deus com seu povo. Da mesma forma como Nossa Senhora deu Jesus ao mundo, ela também tornou-se um instrumento da nova aliança. Ou seja, um sinal presente, vivo, físico, da aliança que o Senhor estava fazendo. Então, Nossa Senhora pode ser relacionada com a Arca da Aliança de diversas formas e acaba sendo aí o exemplo de inúmeros prodígios que Deus realiza e realizou e foram descritos na Bíblia, né? Pronto. Ali foram algumas citações, né? Mas ainda tem personalidades que aparecem na Bíblia que também podem fazer aí referências com Nossa Senhora. A gente viu ali durante o estudo do tratado, né? A história de Esaú, de Jacó, com a mãe deles. E aqui eu trago outros exemplos de pessoas que aparecem na Bíblia e que podem ser relacionados com Nossa Senhora. Então, Eva, lá do Antigo Testamento, era a mãe do gênero humano e Nossa Senhora é mãe da humanidade. Sara era estéril e ficou grávida pela graça. Grávida de Isaac, né? Só que a gente lembra que Isaac, Deus pediu, né, para Abraão oferecerem sacrifício e na última hora era apenas uma forma de provar a fé, né? E no final quem foi imolado foi o cordeiro. Mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora também ficou grávida pela graça, foi mãe do verdadeiro Isaac, que realmente foi imolado na cruz, né? Que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui há uma relação muito forte também. Rebeca, que recebeu muitos dons, e Nossa Senhora da mesma forma, uma beleza incomparável, cheia de graça. Raquel, aquela que era mãe de José, aquele que foi vendido para o Egito, que os irmãos venderam e depois acabou salvando a família no momento de fome. Da mesma forma, Nossa Senhora teve seu filho traído e vendido. Então há uma relação aí. Abigail, talvez as pessoas nem saibam a história dela, né? Que ela acabou salvando sua família ao suplicar ao rei Davi. Da mesma forma, Nossa Senhora, junto com Jesus, nos salva para a vida eterna.
Judite era alguém de notável beleza, virtude e coragem, salvou o seu povo dos inimigos. Nossa Senhora nos salva do demônio, dos seus cativeiros e esmaga-lhe a cabeça. Isto é, ela suplica ao rei por seu povo e o salva. Nossa Senhora media todas as graças e salva-nos juntamente com Jesus. E aí há muitos outros exemplos, né? E aqui eu citei apenas alguns. Tem Ana, mãe de Samuel, Débora, Ruth, e se você for atrás você encontra muitos outros. Que é apenas para a gente ter uma ideia de que, apesar de Nossa Senhora ser citada no Novo Testamento, já, já existia ao longo de todo o Antigo Testamento várias referências que remetiam a Nossa Senhora. E essas várias referências nos ajudam a entender que Nossa Senhora já estava nos planos de Deus desde o princípio, né? Afinal de contas, o Senhor prometeu a vários dos profetas que viria a salvação ao mundo, prometeu que viria por meio de uma virgem, e foi exatamente o que Deus fez. Então, ainda nessa área de conhecendo Nossa Senhora para também nos transformarmos de alguma forma, né? Algumas virtudes de Nossa Senhora. E aí, Santo Afonso de Ligório, no livro Glórias de Maria, vai nos revelar, né? Que poucas particularidades registram os evangelistas quando falam das virtudes de Maria. Entretanto, chamando-a cheia de graça, nos fazem saber bem claramente que teve todas as virtudes em grau heróico. Então, nos evangelhos só diz que é ave cheia de graça. Não fala mais de nenhuma virtude de Nossa Senhora. Mas só em saber que ela é cheia de graça, já se entende que ela tem todas as virtudes em um grau superior a qualquer pessoa. São Tomás, de modo que, diz São Tomás, enquanto os demais santos sobressaíam cada um em alguma virtude particular, foi a bem-aventurada Virgem extraordinária em todas, e de todas nos foi dada como modelo. É idêntico o testemunho de Santo Ambrósio. A sua só vida é uma escola de virtude para todos. Então, como eu comentei, né, todas as graças dos santos vieram por Nossa Senhora. Eles tiveram várias virtudes, mas Nossa Senhora as teve em um grau muito maior, né? E aqui tem alguns exemplos de virtude de Nossa Senhora: humildade, caridade, fé, obediência, esperança, castidade, pobreza, paciência e etc. Toda virtude que você imaginar, Nossa Senhora teve, porque ela realmente era cheia de graça. Nós somos chamados aí a buscar pelo menos uma dessas virtudes, né? Pedir a graça de Nossa Senhora de recebermos uma dessas virtudes. Ainda sobre Nossa Senhora, sobre os dogmas marianos, a gente sabe que dogma é uma verdade revelada sobre a fé, e a fé a gente sabe que é baseada em três pilares, né? Na Bíblia, na tradição e no magistério, ou seja, nos padres e bispos e o Papa. Então, quando se tem um dogma, o catecismo da igreja vai dizer que ele acaba obrigando o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Ou seja, é algo que é inquestionável. Você identifica aquilo como verdade da fé e é ali que você se baseia. E é por isso que a gente é chamado a realmente a conhecer mais profundamente a nossa fé, a conhecer mais profundamente o que se fala sobre Nossa Senhora, para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas que aparecem por aí, né? Pelos falsos devotos que buscam aí viver de forma errônea, mesmo que sem perceber. Então, os dogmas marianos, né? Quais são? A maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção. E aí a gente vai falar sobre cada uma delas, né? Desses dogmas. Então, o primeiro dogma que surgiu foi a maternidade divina, que é o chamado Theotokos, mãe de Deus, né? No Concílio de Éfeso, já no ano ali 431, e ele declara o quê? Que Jesus é verdadeiro Deus e Maria é sua mãe. Então, se Jesus é Deus e Maria é sua mãe, Maria é mãe de Deus. Simples e fácil. E Marcos 3, capítulo 3, versículo 31, Jesus estende a nós o seu parentesco. Quando ele diz lá, né, que quem são
meus irmãos, quem é minha mãe, senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, ali ele não está dizendo que Nossa Senhora não é mãe dele. Não, está estendendo a nós também esse parentesco. E Dom Murilo Krieger vai dizer que não se pode aceitar um Deus encarnado sem aceitar Maria, que lhe deu a carne humana. Então, se Deus se fez homem, se fez carne, não se pode aceitar que Nossa Senhora não seja mãe de Deus. É inconcebível isso, certo? O segundo dogma é a virgindade perpétua. E aí eu coloco essa imagem aqui, controversa, que apresenta uma cena ali do presépio, como se Nossa Senhora estivesse gritando de dor. Mas na verdade isso não existiu, porque Nossa Senhora foi conservada virgem durante a gravidez, durante o parto e após o parto. Então Nossa Senhora foi virgem e é virgem até hoje. E isso foi declarado no Concílio de Latrão. E por ser virgem, Nossa Senhora não sentiu a dor do parto, certo? E o Concílio de Latrão aconteceu em 649. Por opção livre, Maria permaneceu livre. Ela decidiu, juntamente com São José, os dois decidiram, né, ser virgens juntos, consagrando a castidade a Deus. E essa decisão generosa é modelo também de doação para nós cristãos. Terceiro dogma, a Imaculada Conceição. E aí já demorou um pouquinho mais a aparecer, né? Apareceu aí em 1854 com o Papa Pio IX e vai dizer basicamente que Maria não é uma mulher qualquer, que Nossa Senhora foi imune de todo pecado, que foi imune desde a sua conceição pelos seus pais, né? São Joaquim e Santa Ana. E isso só foi possível porque Deus, que é todo-poderoso, concedeu essa graça, concedeu esse privilégio, em vista de que Jesus, por ser Deus, precisava de uma mãe também santa, né? Precisava vir por meio de um caminho limpo. Então não poderia conceber que Deus viesse ao mundo por meio de alguém pecador. Então não existe isso. Nossa Senhora é imaculada. E mais uma base lá na Escritura, Lucas 1, 28, vai dizer que Nossa Senhora é cheia de graça. Ou seja, tem todas as virtudes, como a gente viu, mas cheia de graças também quer dizer sem pecados. E Nossa Senhora foi a única pessoa na Bíblia que um anjo disse isso. Então, é considerável, né? É uma verdade que já está aí, só não enxerga quem não quer. Por fim, o último dogma, a Assunção de Nossa Senhora, foi definido também pelo Pio, mas não foi mais o nono, foi o 12º, em 1950. Então já aí passou quase 100 anos, né? Entre a Imaculada Conceição e a Assunção. Foi o último dogma a ser estabelecido. E é basicamente para dizer que Maria não está morta, porque depois de terminar o curso de sua vida, ela foi assunta, ou seja, não pelas próprias forças, mas pela graça divina, a pegou e levou ao céu. Certo? De corpo, alma, inteiramente no céu. Então não adianta procurar que ninguém nunca vai achar o corpo de Nossa Senhora, porque ele está no céu, não está nessa realidade em que nós vivemos. Santo Efrem, em 373, ele já falava que o corpo de Maria não sofreu corrupção depois da morte. Então não é porque esse dogma só foi estabelecido em 1950, relativamente recente perto dos outros, que a igreja já não tinha essa verdade para si. Mas como tinha aí as perseguições, né, essas falsas ideologias que aparecem, como Daiane até comentou na semana passada, né, sobre as falsas ideologias que acabam tentando nos afastar de Deus de alguma forma, do caminho da salvação, já existia desde antigamente, mas já era aceito como uma verdade. E aí, para bater logo o martelo, para não haver mais dúvida, Pio XII estabeleceu esse dogma. Mas em 403, Santo Epifânio já dizia que o fim dela foi prodigioso e que ela possuía o reino dos céus ainda com a carne. Ou seja, Nossa Senhora foi a santa. Em 403, no início da caminhada cristã da igreja, já se sabia que Nossa Senhora tinha sido assunta. Só não foi nomeado como dogma, mas já era uma verdade aceita pelos cristãos que viviam e praticavam. Amém?